No vídeo de hoje, eu vou contar para vocês como eu aceitei Jesus na minha vida. Como vocês podem ver, aqui está a foto de Jesus subindo as escadas depois da ressurreição. Eu amo essa foto realmente é muito, muito bonita. Inclusive está no meu Instagram. Então, antes de eu contar a minha história de conversão, de como eu entrei na igreja, eu quero contar como era a minha vida antes. Eu fui criado na igreja católica, com todo respeito aos católicos, né, mas não era o caminho certo que eu considero hoje. Eu não acho que muitas coisas que acontecem na igreja católica, também na igreja evangélica, né, tem os seus erros, mas eu fui criado lá e acontecia coisas lá que eu não concordava muito. E por causa disso eu fui frequentar outras religiões, como o espiritismo, a umbanda, o candomblé, o paganismo em si, né? E eu passei muitos anos da minha vida perdido. Essa é a palavra, perdido. Eu ia de religião em religião em religião e nunca me encontrava, eu não era feliz, eu fazia muita coisa errada. E até que um dia eu me mudei. Eu tive que sair de um município que eu morava, que se chama Ananindeua, e voltei para a capital, Belém, onde eu moro hoje, Belém do Pará. E um dia eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, vamos dar uma volta na praça, uma praça famosa que tem aqui em Belém? E ela falou: vamos sim. Chegando na praça, eu encontrei esse homem que hoje é o meu pastor, né? Ele é um missionário da igreja Capela do Calvário, inclusive eu vou mostrar para vocês essa igreja aqui. Ele é um pastor missionário e essa igreja ela é nova no Brasil, né? E ele prega o evangelho em inglês com uma tradutora ou um tradutor na praça onde eu fui, né? Ele estava pregando o evangelho e eu ouvindo ele falando em inglês, eu fiquei curioso. Cheguei com a minha mãe e falei: vamos lá, vamos ouvir o que ele tá falando. E daí começou a minha caminhada como... Eu não posso dizer como cristão, porque ser cristão não é só ouvir o evangelho, né? Começou a minha caminhada para conhecer Jesus. E todo domingo de manhã, às 10 da manhã, eu ia para a Praça da República para encontrar esse pastor, que hoje é meu pastor. O nome dele é Kyle Fox. E todo domingo de manhã eu ia lá, ouvia o evangelho, estudava com ele, perguntava para ele, tirava minhas dúvidas. E até então nós não tínhamos igreja, né? A igreja que eu digo, o prédio em si, nós não tínhamos o prédio. E um certo dia ele chega na praça, bem feliz, e comunica para as pessoas: olha, nós conseguimos alugar um prédio. A partir de hoje nós vamos tanto pregar o evangelho na praça quanto num prédio. Então eu comecei a frequentar mais o prédio da igreja, também de manhã de manhã às 10 horas na praça. Até que um dia um homem chegou na igreja dizendo que queria se converter, né? E o meu pastor me chamou: Augusto, vem cá, você pode traduzir para mim, porque o meu pastor, ele na época não falava português, só falava inglês, e eu traduzi para ele do inglês para o português, explicando para o homem, em Romanos 6, o que era o batismo, o que era o batismo em si, né? E eu expliquei que o batismo, ele é você morrer para o mundo, que é quando você vai para a água, e quando você volta, você ressuscita com Jesus. Você morre para o mundo para ressuscitar com Jesus, né? E ele explicando isso em inglês para esse homem, e eu traduzindo, e eu cheguei e falei para o meu pastor: pastor, o senhor vai batizar ele e tal? Meu pastor disse que ia batizar ele. E eu falei: pastor, o senhor pode me batizar? Ele falou: você nunca foi batizado? Eu falei: sim, eu fui na igreja católica, mas não é a mesma coisa. E o meu pastor falou: claro, posso te batizar, né? E
foi marcado o dia do meu batismo. Então, quando chegou no dia do meu batismo, eu vou até colocar as fotos aqui depois. Na verdade, é a foto da capa do meu batismo. Ele batizou primeiro esse meu irmão de batismo e depois fui eu. Gente, nesse dia, no dia do meu batismo, foi um dia que realmente mudou minha vida. Eu senti uma paz tão grande depois que eu fui batizado. Eu realmente senti a paz de Deus em mim. Mas eu vou ser sincero com vocês, tá? Bem sincero. A minha mudança, a minha conversão, ela não foi de um dia pro outro, tá? Isso seria mentira. A minha conversão foi no batismo, mas de acordo com os meses que eu fui estudando o evangelho, que eu fui aprendendo sobre negar a mim mesmo, a colocar a Deus em primeiro lugar. Porque quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar em tudo, isso se torna idolatria, né? Isso é assunto para um outro vídeo, mas a idolatria é quando você quer colocar alguma coisa acima de Deus, quando você quer idolatrar alguma coisa, cultuar alguma coisa que não seja Deus, né? E eu vivia nisso. Depois do meu batismo e depois dos meus estudos, isso mudou. Eu comecei a colocar na minha cabeça qual é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O que eu devo fazer para agradar a Deus, para louvar a Deus, para obedecer a Deus, né? E, gente, eu preciso contar isso para vocês agora, tá? Eu peço para que vocês acreditem em mim, porque eu não vou mentir aqui, eu vou falar a verdade. Depois de eu ter sido batizado, e depois de vários estudos bíblicos, teve um dia, né, que eu acordei, e aí eu vou abrir um parênteses agora. Antes de eu ser batizado, eu era uma pessoa que eu queria ser melhor que os outros. Eu tinha um ego muito inflado. Eu queria ser melhor que as pessoas da minha família. Eu queria ser melhor que os meus amigos. Olha essa vergonha, sabe? Eu queria mostrar para os outros que eu era melhor que eles, que eu tinha mais que eles, que eu poderia fazer melhor que eles. Eu era essa pessoa, tá? Eu era uma pessoa horrível nesse sentido. No sentido do ego, eu era horrível, gente. Então, depois do meu batismo e depois do estudo da palavra, isso mudou. Teve um dia que eu acordei com um pensamento tão forte na minha cabeça, tão forte, mas tão forte, que me dizia assim: Augusto, você não precisa ser melhor que os outros. Você nunca vai ser melhor e nem pior que ninguém. Eu senti um descanso dentro de mim. Eu senti dentro de mim, eu não preciso ser melhor do que ninguém. Eu não preciso provar nada para o mundo. Eu não preciso estar à frente, eu não preciso estar no primeiro lugar, eu não preciso estar no segundo lugar, eu não preciso estar no terceiro lugar. Não, eu preciso servir a Deus. Então, realmente, o batismo, ele mudou minha vida. Primeiro, na verdade, Deus mudou minha vida. Jesus mudou a minha vida, tá? E no batismo, eu morri para o mundo. E eu oro para que eu ressuscite com Jesus. Porque antes do meu batismo, eu era uma pessoa horrível em relação ao ego. Como eu disse, não é que eu cometia crimes, não é que eu fazia tantas barbaridades, não. Mas eu me focava em ser superior que os outros. E depois do meu batismo, isso mudou. E eu digo para vocês, eu não mudei de vida. Jesus mudou minha vida. Consertando, eu não mudei minha vida. Jesus mudou a minha vida. Então é isso que me dá paz. Hoje eu aprendi, né? Depois desse dia que eu acordei sentindo um descanso, de que eu não tinha que ser melhor do que ninguém, de que eu não tinha que
ser o primeiro, estar em primeiro lugar. É Deus que está em primeiro lugar. Depois disso, eu aprendi uma lição. Melhor dizendo, Deus me ensinou uma lição. Eu nunca vou mudar ninguém. Jesus vai mudar aquela pessoa. Eu posso mudar algumas situações. Eu posso mudar algumas atitudes minhas. Sim, eu tenho o meu livre-arbítrio. Mas em relação a mudar o meu próximo, eu nunca vou mudar ninguém. Jesus vai mudar. Quando eu prego o evangelho na rua, eu tenho a certeza que eu nunca vou fazer a diferença. Por quê? Porque Jesus vai fazer a diferença. Eu não vou mudar ninguém pregando o evangelho. Jesus vai mudar as pessoas, me usando como objeto, me usando como testemunha dele. Galera, essa foi a minha história do meu batismo, da minha conversão, melhor dizendo, à igreja protestante, né? Resumindo mais uma vez, eu passei 24 anos da minha vida, eu tenho 25 anos, eu me converti ano passado. Eu passei 24 anos da minha vida perdido, até que Jesus me encontrou. Jesus mandou um pastor missionário, pastor Kyle Fox, vir dos Estados Unidos até a minha cidade de Belém para pregar o evangelho na rua. E eu ouvi o evangelho. E eu chegar para o meu pastor e dizer: pastor, eu quero ser batizado. E depois desse batismo, Jesus mudou minha vida. Hoje eu não quero mais ser melhor que ninguém. Hoje eu não quero mais estar em primeiro lugar. Hoje eu só quero servir Jesus. Eu só quero servir a Deus através de Jesus. Eu acredito que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, como mostra a foto aqui. Eu acredito que Jesus voltará. E eu espero ser testemunha de Jesus. Eu espero nunca negar a minha fé em Jesus. Porque eu sei que eu vou errar no Evangelho. Eu sei que eu vou cometer erros dentro da igreja. Mas eu espero que Deus esteja comigo. Eu tenho fé que Deus vai estar comigo para que eu sirva a Ele e para que eu possa levar o meu testemunho a muitas pessoas que Jesus mudou a minha vida. Eu não sou mais aquele homem de antes. Hoje eu sou uma nova criatura, e não para minha glória, e sim para a glória de Deus Pai. Amém, gente. Eu espero que o meu vídeo tenha ajudado muitas pessoas a entenderem o que é o batismo, a entender o que é a mudança em Cristo. Porque você não vai mudar ninguém. Você pode mudar algumas coisas em você, mas somente Jesus pode mudar a tua vida. Somente Jesus pode mudar a vida do próximo. Amém, gente. Deus seja louvado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Agradeço para quem ficou até o final do vídeo. Eu vou tentar trazer mais conteúdos cristãos, né? Esse foi o vídeo de hoje, gente. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe quem estiver assistindo. Amém.